Muito boa noite a todos. Mais um encontro nosso do Evangelho aos domingos. Sejam todos bem-vindos, quem estiver chegando aí agora, para mais um encontro. A gente vai continuar aprendendo as nossas lições do Evangelho. Quem está chegando logo aí, Otávio e família, Carlão aí da Fox. Sejam todos bem-vindos. Nina também está chegando aí, Mônica, Daniela, a todos muito boa noite. Dora, Luzia, Luciele, Ana Gleise, muito bem-vindos a todos. Para a gente ter mais uma noite de Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos aguardar chegar mais gente aí para a gente fazer aí a nossa prece inicial. Chegando também Giovanni e Cleide, Ana Gleise, paz e luz para vocês todos aí. Esté também chegando, Cláudia, Isa, Solange, sejam todos muito bem-vindos. A todos muito boa noite. Elisângela também chegando aí. Vamos fazer a nossa prece inicial. Lembrando sempre que ao final nós temos o trabalho do passe e também aqueles que quiserem colocar a água fluidificada, aquele copinho d'água individual. É bom que a água seja individual. Carlos Antônio também chegando aí, Natália, Neves Barros chegando também, Vitor, Carminha, sejam todos bem-vindos. Eu estava falando da água fluidificada, que deve ser individual. Cada um coloca seu copo, para que no final a gente possa, ao final da última prece, em seguida ao passe, a gente poder beber essa água fluidificada. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez aqui voltamos a esse encontro sob a sua proteção, a fim de continuar o nosso aprendizado contínuo das suas lições, para que possamos aproveitar melhor as oportunidades que a misericórdia divina nos concede, sejam elas de alegria, sejam elas de dor, de conquistas ou de perdas, mas todas elas concorrendo para o nosso aperfeiçoamento. Por isso, Mestre Jesus, pedimos aos Espíritos amigos e ao Senhor que nos ajude a compreender cada vez mais profundamente as lições que essa doutrina esclarecedora nos traz, revivendo o Evangelho, fortalecendo em nós os sentimentos de fé, de esperança, de coragem, para continuarmos a nossa caminhada de cabeça erguida, tendo como meta os objetivos espirituais, que são os objetivos permanentes, compreendendo as situações transitórias, que são lições de aprendizado. Pedir ao Senhor pelos enfermos, pelos infelizes, pelos que estão cansados, pelos que estão angustiados, deprimidos, por aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, pelos que estão doentes do corpo e da alma, pelos lares do mundo inteiro, por aqueles que lutam corajosamente no cumprimento dos seus deveres e de suas obrigações. Muito obrigado, Jesus amigo, mais uma vez, e dá-nos a sua bênção agora e sempre. Chegando mais gente aí, Fábio, Fátima Navarro, Nayana, Yasmin, sejam todos bem-vindos, alguns que eu não pude ver aí enquanto fazíamos a prece, mas de qualquer maneira sejam todos bem-vindos. Plínio também chegando aí, te apetece? Então vamos agora fazer o sorteio das páginas do Evangelho, lembrando
né? Zé Carlos também chegando aí. Lembrando que a gente mudou um pouquinho a metodologia, só um pouquinho para a gente variar mais. E a gente está pegando os 3 números do Evangelho na sugestão. Aí o Giovanni já sugeriu o número, Giovanni 56, Luzia 198 e Elisângela 91. Otávio sugeriu 114, Daniela 20, mas daí a gente só vai pegar os 3 primeiros. Obrigado aí ao Otávio, a Daniela, pela sugestão, mas os 3 primeiros aí que foram, você anotou os nomes, Ivana? É bom anotar os nomes, porque aí eu quero citar. Os 3 nomes iniciais foram Giovanni 56, Luzia 198, bote aí o nome, por favor. Giovanni 56, Luzia 198 e Elisângela 91. Luzia e Elisângela 91. Sandra também chegando aí. A todos muito boa noite. Ana Gleise também chegando. Maravilha. Vamos ter sim uma noite iluminada, se Deus quiser. Sueli, Labor também chegando aí, Delvani. Todos sejam muito bem-vindos para mais uma noite de aprendizado no Evangelho. Com alegria a gente recebe vocês aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Já temos aqui os três números que foram sugeridos. E nós aqui vamos pedir a Ivânia que escolha aqui um dos 3. Que vai ser a escolha do número da noite. Ivânia escolheu aí, me diga aí, Ivânia, qual é o número? Então, nós escolhemos o número 56, está aqui o número 56, que foi oferecido aí por Giovanni ou por Cleide. Um dos 2 aí, número 56 do nosso Evangelho. André Mendes também chegando aí, sejam todos bem-vindos. Aqui nesse livro é a página 56. Vamos ver a página 56, qual é o capítulo? Capítulo 5, capítulo 5, vamos voltar para 55, porque a 56 ela não tem um início, não tem um título inicial. O texto da página 54, ou da página 56, ele começa na página 55. Portanto, nesse livro aqui, a página é a página 55, neste livro. Quem tem outra edição do Evangelho, posicionem-se no capítulo 5, item 6, meia dúzia. Capítulo 5, item 6, meia dúzia, causas anteriores das aflições. Agradecemos aí a Elisângela e também a outra pessoa que mandou aí. E Luzia, né? Não, de Giovanni foi Luzia e Elisângela. Agradecemos aí a todos que contribuíram com os números. Mas nós vamos ler hoje o capítulo 5, item meia dúzia, nesse livro, a página 55. Pois bem, então vamos à leitura de causas anteriores das aflições. Mas, se há males, dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Vamos ler de novo essa primeira frase. Eu vou fazer aqui a fixação do tema, que eu já estava esquecendo de fixar para aqueles que chegam depois que a gente iniciou a conversa aqui hoje, não é? Então vamos fazer a fixação do tema. Só um instantinho que nós vamos fixar aqui o tema de hoje, que é o capítulo 5, item meia dúzia, item 6, é isso? Exatamente, item 6, que é causas anteriores das aflições. Causas anteriores das aflições. Esse texto é muito bom, é sempre muito elucidativo. Das aflições. Ok, causas anteriores das aflições.
Agora sim, fixado aí o texto de hoje, para os que vão chegando aí depois que a gente tiver iniciado a leitura. Capítulo 5, item meia dúzia, causas anteriores das aflições. Vamos à leitura. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira, nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Vamos ler de novo. Ana Raimunda chegando aí também. Almerindo, sejam todos bem-vindos e uma boa noite a todos. Vamos ler de novo essa primeira frase. Há males de que o homem é a causa primeira nesta vida. Claro, tem males que a gente sabe que é por causa do nosso comportamento nessa encarnação. Eu gosto sempre de usar um exemplo clássico, que é aquele exemplo da pessoa que ganha um salário, tem uma renda X e gasta sempre mais do que o que ganha. Então a pessoa ganha R$1.000 e gasta 1.200, 1.300, 1.500, se endivida, faz cartão de crédito, toma emprestado. Chega uma situação que essa pessoa ela pode perder o emprego, ela pode ter o nome negativado no SPC, Serasa, enfim. Ela vai começar a entrar numa situação dificílima. Uma pessoa que bebe muito, ela vai destroçar a família, ela vai cortar as suas relações, vai comprometer sua relação com seus familiares, vai comprometer sua relação profissional no trabalho. Então, quando essa pessoa estiver desempregada ou tiver um casamento desfeito, por exemplo, ela olhando para trás, ela vai perceber que foi fruto da sua própria responsabilidade, né? Dele ter sido, esse comportamento ter sido a causa dessas dores que vêm em decorrência das negligências, dos erros praticados. Pois bem, então esses estão claros, é o que o texto quer dizer aqui. Há males que o homem é a causa primeira nesta vida mesmo, mas há outros males que pelo menos na aparência, observem a expressão, que pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Esses primeiros a gente sabe, não é? Plantou, colheu nessa vida. Mas tem outros que a gente às vezes não faz nada para merecer aquilo nessa encarnação, mas nos atingem como por fatalidade. Todo mundo passa por isso. Se não passou nessa, passou na outra encarnação ou vai passar na próxima. Esses erros ou essas situações são situações cujas causas estão em outras encarnações. Continuemos o texto. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimo de família. Não é? De repente a gente está na nossa vida, tudo normal, tudo tranquilo, e de repente uma mãe, um pai, um filho, um arrimo de família pode repentinamente desencarnar. Isso causa uma aflição, isso causa uma dor. Nesse caso é uma dor natural. É uma dor natural, sobretudo quando esse ente querido, né, ele já vai tendo cumprido a sua missão. Vamos explicar bem essa situação. Por exemplo, um pai que vai desencarnar já em muita idade, numa idade avançada, seus filhos já estão adultos, já cumpriu sua missão, um pai ou uma mãe, a desencarnação dele é encarada com uma certa naturalidade. Mas imagine um pai que desencarna e deixa os filhos ainda pequenos, né? Às vezes o pai e a mãe desencarnam e deixam os filhos ainda em tenra idade, todos pequenos. Aí sim é uma aflição que parece atingir como por fatalidade, tanto aqueles que se foram, como as crianças que ficam no mundo. Por isso que ele diz assim, a perda de entes queridos e de arrimo de família é um exemplo desse. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Olha, acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Então, por exemplo, a pessoa está no lugar e de repente acontece um terremoto, né, e a pessoa sucumbe naquele terremoto. Ou você está no lugar e de repente tem um tiroteio, né, e aquela bala dita perdida atinge a pessoa, é uma fatalidade. Não é? Então esses casos atingem a todos nós como por fatalidade. E o texto diz inicialmente que pelo menos aparentemente eles não têm, são estranhos, né? E são fatais, parece que são coisas do destino. Muita gente pergunta, então existe destino? Nós estamos destinados a morrer de uma maneira trágica?
Depois a gente comenta mais essa história do destino. Outras situações que ele diz aqui são os reveses de fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. O que seriam reveses de fortuna? É aquela situação em que uma pessoa, por exemplo, tem uma fortuna muito grande, propriedades, e de repente aquilo tudo é tomado da pessoa, aquela pessoa perde tudo. Quantas vezes aconteceu, a pessoa quebra, né, sem ter feito nada por isso, porque uma coisa é você quebrar porque gastou demais, porque foi imprevidente, porque foi irresponsável. Outra coisa é você fazer tudo certinho e de repente tudo se esvai, todo aquele seu patrimônio, né, se esvai. Então, por exemplo, imagine uma sociedade onde duas pessoas, né, por exemplo, a sociedade familiar, e de repente uma pessoa entra com um processo de, né, e aos poucos vai. Outro dia apareceu na televisão uma situação de uma senhora em São Paulo, que ela tinha uma debilidade muito grande para conduzir sua própria vida, e buscou um advogado para poder intermediar as suas relações, o seu patrimônio, sua renda, e apareceu na televisão que esse advogado se apropriou de tudo que ela tinha e deixou ela sem nada. Ela foi assinando os papéis, foi fazendo tudo, né, e de repente ela se viu sem nada. Quer dizer, não foi culpa dela, ela não tinha intenção de perder tudo, mas a pessoa se apropriou indevidamente, né, dos seus bens. Outra situação aqui é o seguinte: os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento. Flagelos naturais é uma enchente, um terremoto, coisa que de repente chega e sai. Agora mesmo a pandemia. A pandemia é um flagelo natural, né? E quantas vidas, né? Aqui em Sergipe, mais de 2.000 pessoas desencarnaram por conta da pandemia. É um revés, é uma aflição que nos toma de repente, né, sem ter tido uma causa nessa encarnação. No caso da pandemia, pode ter uma causa. Por exemplo, aquela pessoa que negligenciou, que brincou, que disse que isso era bobagem, que não precisava usar máscara, né, que podia fazer uma festa toda semana, todo fim de semana, né, e que isso era brincadeira. Então, de repente, essa pessoa tem sim uma responsabilidade. Mas aquela que fez tudo certinho, de repente pegou, né, o vírus e acabou desencarnando. Esse sim é que parece, né, ter sido atingido por uma fatalidade. Lembrando sempre dessa primeira frase que tem no texto, pelo menos na aparência, parece que são completamente estranhos e parece também atingir a todos nós como por uma fatalidade. Olha que o texto diz que parece, né, aparentemente, significa dizer que não existe azar, não existe estranho, não existe uma dor que nos visite, que nós não tenhamos causado. Olhe bem, a gente está falando aqui de causas anteriores das aflições. Então, se alguma dor nos visita, sem que eu tenha causado essa dor, eu não busquei essa dor voluntariamente, nessa encarnação. O que é que o texto quer dizer? Se nós não buscamos essa dor nessa encarnação e ela veio, tem dois motivos. Ou porque eu preciso crescer, eu preciso superar essa dificuldade como aprendizado, como uma lição profunda para o espírito, ou porque tem uma razão numa outra encarnação. Continuemos o texto. Nascimentos, enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram, né, aos infelizes os meios de ganhar sua própria vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Quer dizer, uma pessoa que nasce numa condição com uma enfermidade dessa, que vai passar a sua vida inteira sem poder, né, viver do seu próprio trabalho, sem poder ter uma vida dita normal, né, ganhando seu próprio sustento, né, porque foi tirado dele de uma forma dita natural. Aí a gente pergunta, onde está a causa, por exemplo, dessa situação última, de uma pessoa que nasce com uma deficiência física, com uma deformidade, com uma limitação física que lhe tira o meio de ganhar sua própria vida pelo trabalho? Onde estariam essas causas, se não foi nesta encarnação? Aí a gente lembra daquela passagem de alguém que pergunta a Jesus que o homem nasceu paralítico. E aí alguém pergunta, Jesus, este homem nasceu paralítico, quem pecou, foi o pai dele ou ele? Aí Jesus cura o paralítico, não responde a pessoa que perguntou,
cura o paralítico e diz: vai, andas, segue e não peques mais para que não te aconteça pior. Quando ele falou com o paralítico, ele respondeu a pergunta, a indagação sobre a origem da culpa, se era o pai que havia pecado ou se era o paralítico. De quem era, onde estava a razão dele ter nascido paralítico. Quando ele cura e ordena que o paralítico siga, ali ele responde à pessoa, na hora que ele diz: vai e não peques mais para que não te aconteças pior. Então Jesus, na sua profundidade, na sua capacidade muito grande de fazer a leitura da nossa vida, ele já tinha lido a vida daquele paralítico e já tinha enxergado que no passado estava lá escrita a razão pela qual ele havia nascido paralítico. Então são causas anteriores das aflições. Continuando o nosso texto, eu estou sem hora aqui hoje, cadê o meu relógio? 21, ok. Vamos continuar o texto. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Aqui é o caso de uma família, né? Uma família, ela pode ter 3, 4 filhos, né? E destes 4 filhos pode nascer um com uma dessas limitações muito grandes, né? Aí a gente, do ponto de vista material, científico, a gente costuma dizer que isso foi um problema de genética. Eu li um livro recentemente, o nome do livro é O Gene, um livro best-seller sobre, não é um livro para biólogo, não é um livro para quem gosta de biologia, mas não é biólogo. O Gene, um livro grosso, muito profundo, que fala sobre genética. Essas coisas, para quem estuda a doutrina espírita, é importante a gente ler aqui e acolá esse conhecimento científico, para a gente poder correlacionar com a compreensão do espírito. Então, do ponto de vista material, científico, quando desses 4 filhos nasceu com uma limitação muito grande, eles vão dizer que aquele filho herdou o código genético, herdou de um avô, de um pai, de um tio, de alguém, da mãe, ou de qualquer pessoa, de um antepassado seu, aquele defeito genético que causou a sua deformidade. Olha que negócio. Quando a ciência diz isso, ela simplesmente está dizendo: Deus não existe. E ainda diz mais, não é só Deus não existe, ela diz: Deus não existe e a vida é uma roleta russa. Nós somos fruto do acaso, nós somos fruto de um jogo de azar, onde nós podemos ter ou não ter alguma coisa, ser ou não ser de um jeito ou de outro, dependendo da nossa sorte. Porque aquele filho que nasceu com limitação teve um azar de herdar um gene defeituoso dos seus ancestrais, que lhe causou, por exemplo, uma limitação mental profunda, uma limitação física profunda, que lhe impede de ter uma vida normal. Então, por que seres tão felizes ao passo que outros estão felizes? A pergunta, né? E quer dizer também das crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão um sofrimento. Né? Já pensou aquela criança que nasce com anencefalia, anencefalia, como é que pronuncia? Anencefalia. Aquelas crianças que nascem sem cérebro. Né? Olha que coisa, meu Deus do céu. Será que pela genética, pela medicina, foi um azar? Foi um descuido da natureza. A natureza errou. E essa natureza não tem Deus. Se tivesse Deus, ainda que a ciência admitisse Deus, admitiria um Deus injusto. Porque Deus faz uns nascerem assim e outros não. Por quê? É aí onde entra a doutrina espírita, esclarecendo, aprofundando a compreensão sobre as leis de Deus. Então, essas crianças que nascem e só tem sofrimento desde a hora que nasceram, muitas vezes morrem em tenra idade, desencarnam em tenra idade. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo. E sua sorte está irrevogavelmente fixada numa estada de alguns instantes na terra. O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo
e merece no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Então, por exemplo, uma criança que sofre tanto ao nascer, passa viva 3 meses, 6 meses e desencarna. Essa criança, qual foi a punição? Isso foi uma punição? Mas como se é uma punição, qual foi o mal que ela fez? Se ela nem teve tempo de fazer o mal nem o bem. Percebe que a ideia de uma única vida, a ideia da gente ter sido criado no momento do nascimento, nessa encarnação, é uma ideia mesquinha, é uma ideia obtusa, grosseira, que não tem nada a ver com a bondade divina. Mas nesse caso, o que foi que uma criança que nasceu anencéfala, se Deus existe e isso é uma punição, e eu só tenho uma única vida, o que foi que essa criança fez que está sendo punida? Então não tem explicação quando a gente percebe, né, essa ideia da unicidade da existência. Continuando o texto, dizendo o seguinte: entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, ou fizemos uma outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então, dizendo de outra maneira, se nós estamos passando por uma dor, né, por um revés na vida, que nós não causamos nessa encarnação, qualquer revés, há uma causa nas outras encarnações, há uma causa anterior a esta encarnação. A gente precisa entender isso cada vez mais, porque isso nos pacifica. Quando Jesus diz lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurar o nosso sofrimento, quer dizer, o que significa bem-aventurados os que choram? Mas nem todos que choram são bem-aventurados. Né? Ele faz essa diferença. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas nem todos que choram são bem-aventurados. Vou explicar. Tem muita gente que chora e se revolta. Muita gente que chora e se rebela. Muita gente que chora e repreende ao próprio Deus. Meu Deus, por que comigo? O Senhor não é justo. Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor é infeliz comigo. Sabe por que a gente diz isso às vezes? Porque nós ainda temos uma compreensão mesquinha, pequena, grosseira da nossa própria vida, das nossas próprias responsabilidades. E isso acontece inclusive quando nós estamos mesmo encarnados. Quantas pessoas, depois de cometer um grave erro, 10 anos depois aparece, né, a fatura desse erro. 10 anos depois aparece a cobrança desse erro. Muitas vezes, o que é que a gente diz? Quando a cobrança aparece 10 anos depois. Eu não fiz isso não. Eu vou procurar uma pessoa, um advogado, para provar que eu não fiz. Não, isso é injusto, eu não fiz, mas fez. Mas como não houve testemunha do que a pessoa fez, ela quer dizer que não fez. Quantas vezes a gente quer camuflar um erro da gente nessa encarnação? Erros pequenos e erros grandes. Quantos crimes, quantos erros cometidos, que por falta de uma testemunha, eles ficam esquecidos e por algum motivo descobre-se anos depois, décadas depois, e essa pessoa vai tentar provar juridicamente que não cometeu aquele erro. E quantos erros já foram defendidos pelo direito humano, né, para livrar aquela pessoa da pena? Quantas vezes isso já aconteceu? Muitas vezes. Mas, se a justiça humana não viu, né, mas a justiça de Deus viu. E a justiça de Deus está naquele que comete o erro. A minha consciência é a fotografia dos meus atos. A minha consciência fotografa, registra tudo que eu faço, certo ou errado, e até as minhas omissões.
É na minha consciência que está íncita, está impressa a lei de Deus, a justiça de Deus. E é ela que vai procurar em algum momento lá na frente voltar àquele erro, submetê-lo novamente à crista, né, à superfície, para que eu de novo reviva aquela situação, admita o erro cometido e reconstrua o que eu destruí. Ocorre que quando isso acontece numa outra encarnação, a gente já não lembra. Por isso o texto. Se eu estou passando por uma dor e eu não lembro o que foi que eu fiz, eu tenho a certeza de que fiz. Eu posso não saber o que, onde, com quem, mas eu fiz. Essa certeza, somada com a imortalidade da alma e com a reencarnação e com a lei de causa e efeito, quer dizer que, ao invés de ficar nos cantos, reclamando, me rebelando, culpando ao meu pai, à minha mãe, a genética, a Deus ou quem quer que seja, eu devo inverter esse comportamento e agradecer a Deus. Porque somente a misericórdia de Deus é que é capaz de retornar a um grave erro do passado, colocá-lo no presente, para que a gente se redima dele, para que a gente, né, se reconstrua espiritualmente, para a gente reconquistar a nossa dignidade espiritual. Não fosse a reencarnação, não fosse a lei de causa e efeito, não fosse a imortalidade da alma, eu iria para o inferno, porque nunca mais aquele erro ia ter uma oportunidade para eu resgatá-lo. Então repare como é a doutrina espírita e como é o evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Somente serão consolados os que sabem chorar. Eu estava dizendo, né? Nem todos que choram são bem-aventurados, porque os que choram se rebelam, gritam, esperneiam, né? Culpam a todo mundo, mas não buscam a causa em si mesmo. Esses não são bem-aventurados. Vão continuar enlarguecendo ainda mais o seu sofrimento, pela rebeldia, né? Pela amargura, pelo desespero. O que é que a doutrina propõe o evangelho? Humildade. Se eu estou sofrendo e não fui eu que causei esse sofrimento, nessa encarnação, Deus e eu mesmo registrei os erros do passado. Portanto, eu estou aqui no presente sofrendo algo que eu não fiz por onde. É porque a justiça divina está me dando o privilégio, a misericordiosa oportunidade de me redimir dos erros que eu já não lembro mais. Mas a minha consciência lembra, as leis de Deus lembram. Então, o homem, pois, nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então, a gente olha para a vida e diz assim, poxa, tanta gente aí zanzando, né? Zanzando quer dizer sambando, tripudiando, ganhando dinheiro fácil, humilhando os outros, né? Prendendo, mandando e desmandando, luxando. Aí, como as pessoas não conhecem a providência divina, tá vendo? Deus é injusto. Para uns dá de sobra, para outros nada, falta o necessário. Não, não é assim. Estes que estão sambando hoje, tripudiando em cima das pessoas, estão plantando o futuro das aflições que lhes serão cobradas. O futuro vai vir para que essas pessoas corrijam, tintim por tintim, todo o mal que fizeram. Se eu estou sofrendo hoje, eu sou melhor do que aquele que está tripudiando. Porque o que está tripudiando está começando uma grande dívida. E eu que estou sofrendo hoje, estou resgatando uma dívida do passado. Olha como a gente inverte a interpretação da dor, a interpretação dos problemas que a gente tem, né, que nos atingem, parecendo que são uma fatalidade. Então, a felicidade que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Essa última frase, ela está entre aspas. No item 6, a última frase diz assim, se eu não sou a causa da dor que estou passando nesta encarnação, já fiz tudo para me desviar dessa dor e essa dor me persegue, eu tenho que dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Eu pequei em outra encarnação.
Isto é consolador, isso é dignificante, isso ergue o espírito, lhe dá humildade, para que ele não sofra desesperadamente, para que ele não sofra sem dignidade, para que ele transforme o seu sofrimento em uma bem-aventurança. Daí, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, eu quero ver aqui, chegamos às 19h30 e podemos começar aqui as perguntas, as observações da noite de hoje. Vamos ver aqui. Primeiro, Natália. Essa explicação também se aplica aos animais, por exemplo, animais que sofrem maus tratos por humanos também poderiam ter sido indivíduos miseráveis em outras vidas? Muito interessante, Natália, essa pergunta sua, viu? A doutrina espírita, ela veio esclarecer um problema muito sério, um problema filosófico de entendimento das coisas, que nós tínhamos antes da doutrina espírita, que chamava-se metempsicose. Os egípcios, por exemplo, eles pregavam o princípio da metempsicose. O que é o princípio da metempsicose? É dizer que um ser, inclusive a religião oriental, ela é permeada por esse conceito, a Índia, né, o hinduísmo. Então, o que a metempsicose preconiza? É que um ser humano, se ele for muito mal, ele pode reencarnar como um animal. Então, pode reencarnar como uma cobra, como uma barata, como um porco, um boi, pode ser qualquer coisa. Fruto do erro que ele cometeu no passado. Isso é metempsicose. Kardec perguntou aos espíritos, a metempsicose procede? Tem sentido essa filosofia? E os espíritos superiores responderam que não. O ser humano, depois que chegou no nível humano, não retrograda, não volta mais, do ponto de vista evolutivo, a ser animal. Não, absolutamente. Nenhum espírito volta nessa encarnação, ainda que ele seja mal, ele não sai daqui pior do que o que chegou. Isso é da lei. Então, não procede que uma pessoa, um animal, né, que sofre maus tratos, tenha sido um indivíduo de outra encarnação que cometeu maus tratos com as pessoas ou com os animais. Não procede. O que acontece é o seguinte, os animais, eles não sofrem o mal porque cometeram o mal, porque os animais não têm livre-arbítrio, os animais não têm culpa. Quando um leão, por exemplo, pega um bichinho e come, ele não leva o karma de ter feito isso, porque o leão não fez aquilo a propósito. O leão não fez aquilo porque ele tinha o propósito de destruir o outro. Não, é por instinto. Ele não tem ainda o pensamento contínuo, o livre-arbítrio. Portanto, os animais não herdam, não levam consigo a culpa dos aparentes erros, que não são erros, que eles cometem. Portanto, um animal que sofre maus tratos, ele não é porque ele foi alguém que cometeu erros no passado. Agora, aquele que pratica maus tratos aos animais, aí sim, eu estou gerando um karma para mim no futuro. Então, se eu gosto de maltratar os animais, uma coisa é a gente, um animal, né, para sobreviver. Né? Isso a gente come comida de peixe, comida de galinha, né? Mas ali é para se alimentar. Agora, eu gostar de maltratar os animais por capricho, por lazer, por diversão, por maldade, aí sim eu estou gerando um karma. Nas próximas encarnações, a fatura vai vir. E eu vou ter que me redimir dos erros cometidos. Ok, Natália, vamos ver. Carlos Antônio aqui está dizendo o seguinte, a abstração lógica de que Deus existe não deixa dúvidas de que Deus não privilegia a ninguém. Perfeito, Carlos. Quer dizer, claro, essa raciocínio é muito lógico, como você disse. Se Deus não existe, estamos fadados à desgraça, ao azar. É o materialismo, por isso que as pessoas se suicidam. Uma pessoa materialista, ela se suicida diante de uma dor, porque não vale a pena, né? O hedonismo, a filosofia materialista, que diz que o corpo nosso não tem nada de alma, não tem Deus, a pessoa se suicida, porque não vale a pena sofrer. Sofrer para quê? Agora, Deus existe, somos espíritos imortais, as coisas mudam de figura. Então, se Deus existe, é porque nós somos imortais. Se Deus existe, há uma razão para o nosso sofrimento. Perfeita a lembrança aí, Carlos, do ponto de vista da lógica. Natália continua aqui dizendo, né,
E citando também aqui a Maria José Andrade. Enxergo os animais como seres puros e cheios de amor e sabedoria, embora não possam falar. Olhe bem, os animais, eles não são seres elevados, não são seres puros. Eles são seres simplesmente que não têm nem mal nem bem, são seres neutros. Eles vão chegar um dia a ter livre-arbítrio, como nós passamos um dia pelo reino animal. Quando estávamos no reino animal, éramos seres neutros. Um ser neutro é um ser que traz nele a natureza, a beleza da natureza. Mas não quer dizer que eles sejam superiores ou elevados. Não, eles são neutros, não tem nem mal nem bem. Eles são mais dóceis ou menos dóceis, mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Não quer dizer que um animal que não é dócil, ele seja pecador. Não é que ele tenha karma. E aquele animal que é dócil, que ele já seja mais evoluído. Não. Porque o conceito de mais evoluído, de erro, de acerto, está relacionado diretamente com a propriedade do livre-arbítrio. Como o animal não tem livre-arbítrio, não podemos imputá-los, né, a condição de ser bom ou de ser mal. Eles simplesmente são neutros. Mônica está dizendo o seguinte: nós nos sabotamos, esquivando-nos das responsabilidades pelos atos que praticamos. Perfeito, Mônica. A gente se sabota tanto que nós criamos até a figura do diabo. O que é a figura do diabo? Para não admitir que os nossos erros e sofrimentos são de outras encarnações, porque a Igreja Católica, o cristianismo clássico, condenou a ideia da reencarnação. E como explicar então essas dores? Como explicar? Aí as pessoas dizem que as dores são provocadas pelo demônio. Se a gente for numa dessas igrejas e tiver uma pessoa paralítica, numa igreja, por exemplo, evangélica, o pastor vai dizer que o paralítico é porque o demônio entrou nele e fez ele ficar paralítico. Que coisa, meu Deus do céu. Que chega a dar, né? Chega a dar agonia quando a gente escuta um negócio desse. Então, a gente criou o demônio porque a gente foge da responsabilidade. É muito mais fácil atribuir a alguém, né, a causa do nosso sofrimento do que a nós mesmos. A nossa mesquinhez, a nossa pequenez espiritual deriva a causa dos nossos erros para uma entidade chamada demônio, porque nós não quisemos ter a responsabilidade histórica, nem como civilização, nem como pessoa, nem como coletividade, de assumir que nessa encarnação ou nas próximas eu receberia a fatura dos erros que eu cometi. Então, se a igreja combateu a reencarnação, não tinha como explicar os sofrimentos que não tinham uma causa aparente explicada nessa encarnação, criou então alguém que a gente pôde responsabilizar então como causador dos nossos sofrimentos. É um dogma, é um exercício de filosofia dogmática dizer que o erro, o sofrimento é causado pelo demônio. Não, nossos sofrimentos são fruto das nossas plantações. Plantar e colher é da vida. Sandra está dizendo o seguinte: o êxito tem vários pais. É isso, o êxito tem vários pais. Órfão é o seu revés. Tanta coisa errada acontece, mas ninguém se responsabiliza. Diferente de quando é algo bom que aconteceu. Todos querem ser apontados como pai daquilo. Exatamente. Todo mundo quer ser pai do êxito. Mas ninguém, o erro, o revés, o sofrimento, ele é órfão. Né? Ninguém criou o sofrimento. Então, essa é uma frase que Sandra está lembrando aqui, que tem a ver muito com o nosso cinismo, com a nossa hipocrisia. Tudo aquilo que é bom, todo mundo quer ser o autor da coisa boa. Mas tudo aquilo que nos traz dor, a gente quer encontrar um culpado. E ninguém é causador daquela dor. Sobretudo eu mesmo. Então, apesar de Sandra ter falado aí que isso é uma lógica social coletiva, mas no fundo, a lógica social coletiva ela nasce no indivíduo. Então, sou eu que escamoteio. Sou eu que, ao enfrentar as consequências dos meus erros de outra encarnação, é mais fácil debitar esses erros, culpar alguém pelo sofrimento que eu estou passando, dizendo que esse mundo é injusto, esse mundo não presta. Há até quem diga, eu não boto um filho nesse mundo. Botar um filho nesse mundo para sofrer, olha como nós somos pequenos, egoístas. Quando a gente bota um filho no mundo, o filho não é meu, é de Deus. E se o filho veio ao mundo,
É uma grande oportunidade dele continuar crescendo, dele continuar evoluindo. E eu, como pai, como mãe, e o mundo é o altar, é o palco que aquele espírito precisa para continuar a sua luta evolutiva. Não querer receber ninguém porque a gente acha que o mundo é injusto é uma fuga. É uma compreensão limitada, obtusa da justiça divina. Mas quem conhece a justiça divina e o Evangelho não pensa assim, e os nossos filhos virão de qualquer maneira, porque se eles tiverem que sofrer, sofrerão por uma causa anterior, ou sofrerão pela sua imprevidência, e não porque o mundo é pior ou melhor. Fox está dizendo aqui o seguinte: devemos pedir a Deus para nos inspirar e iluminar para sempre, né? Para sempre tomarmos iniciativa e decisão de fazermos o melhor para quitarmos os nossos débitos que vão nos libertar. Exatamente. Nós temos que, nas nossas orações diárias, a gente tem sempre que pedir a Deus: meu Deus, me ajude, né, a combater as minhas imperfeições, me ajude, né, a me conduzir de tal maneira que eu erre menos. E se algum sofrimento me visita nessa encarnação e eu não posso fugir dele porque não há o que fazer, é pedir sabedoria, humildade, fé e coragem, para que nós possamos transformar esse sofrimento numa bênção, numa bem-aventurança, conforme diz o Evangelho. Também temos aqui Nayana dizendo o seguinte: a criança que desencarna assim que nasce, ou que nem chega a nascer, é dada a oportunidade de crescer espiritualmente nessa encarnação, já que nem viveu? Claro, Nayana, veja, todos nós, independentemente de estarmos encarnados por um dia, por alguns minutos, e de estarmos no mundo espiritual ou encarnado, estamos em processo de evolução. A vinda de uma criança que ficou apenas um dia de vida, né, nasceu, né, teve o parto, aquela criança nasceu e ela só viveu um dia. Ela evolui sim. Porque o evoluir não quer dizer que ela tenha feito mal nem o bem nessa encarnação. Claro que ela não fez nem mal nem bem, porque só foi um dia de vida. Né? Ainda que fosse 1 mês, 2 meses, 9 meses, nessa idade não há responsabilidade. Mas o fato de ter vivido apenas um dia, ela continua assim evoluindo, até porque esse dia que ela veio, o fato dela ter planejado uma encarnação tão efêmera, tão rápida, para ela já foi uma evolução, porque a espiritualidade disse a ela: você vai reencarnar por apenas um dia, mas esse dia é o dia que vai reconstruir em você alguma causa, de alguma falha, de alguma necessidade que você traz de uma encarnação anterior. É esse dia que completa o elo do que você necessita. Assim como também é um grande aprendizado para a família, para os pais, que também completam, né, a sua necessidade educativa diante daquele fato. Então há sempre evolução em qualquer circunstância. Continuando aqui, Natália está dizendo o seguinte: essa passagem também explica a questão do karma, desentendimentos frequentes entre pais e filhos, irmãos ou até mesmo desconhecidos, mas que sempre pode acabar por se desentender e etc. Então veja só, karma, quando há desentendimento entre pais e filhos, pode ser por efeito, né, de desencontros do passado. Então, por exemplo, imagine irmãos que numa outra encarnação eram inimigos. Vamos supor que numa outra encarnação um irmão brigou com o outro. Vamos nos posicionar em outra encarnação. Lá na outra encarnação, 2 irmãos brigaram entre si para tomar conta da herança dos pais. E aí um traiu o outro. Um botou veneno no vinho, matou o outro para ficar sozinho com a herança. Ah, meu Deus, quantas vezes isso já aconteceu? E os homens, a justiça dos homens não testemunhou isso. Esses 2 irmãos vão nascer de novo. Talvez filhos do mesmo pai, para poder rever, restaurar, compreender, corrigir o erro cometido. Esses irmãos não vão nascer e não vai existir entre eles esse ranço, não vai existir entre eles esse conflito inconsciente que vai fazer com que eles tenham dificuldade de se entender e, portanto, briguem de maneira mais fácil. Aí é que entra a oportunidade de ambos, ou pelo menos um dos irmãos e dos pais, né, aderirem ao Evangelho, aderirem à doutrina espírita, para terem uma compreensão mais profunda da razão de ser
dos nossos encontros e desencontros. E aí, conhecendo o Evangelho, conhecendo a doutrina, combater esse ranço, combater esse conflito que parece inconsciente, parece que vem do passado, né? Parece que não tem razão de ser, mas aí quando a gente estuda o Evangelho e a doutrina, tem sim razão de ser. E esses dois irmãos, ao conhecer o Evangelho, ao conhecer a doutrina espírita, ou pelo menos um deles e seus pais, vão trabalhar para poder, para tirar essas arestas, para poder ter uma convivência pacífica, de respeito, né, para ter uma convivência de tal maneira que o grande erro do passado possa ser corrigido no presente, possa ser transformado numa bênção, numa bem-aventurança. Elisângela está dizendo o seguinte: nossos débitos podem ser amenizados mediante nossas ações? Claro que sim. O amor cobre a multidão dos pecados. Por exemplo, se eu fui para numa outra encarnação, vamos supor que esse irmão que envenenou o outro para ficar dono da herança dos pais. Aí os dois reencarnam nessa encarnação. Aquele que foi envenenado, né, pode ter uma raiva muito grande do outro irmão. Olha o que eu estou dizendo. O irmão que foi envenenado, que foi a vítima, vai nascer. E o que envenenou, o criminoso, ele vai se colocar agora como sendo o criminoso. E o que foi vítima vai querer se vingar. Vai ter um ódio, uma raiva, uma desconfiança, um medo muito grande daquele irmão e vai procurar, de certa forma, se vingar dele inconscientemente. O que esse irmão aqui, que outrora foi o criminoso, pode fazer para que isso não aconteça? Doutrina espírita, evangelho, caridade, amor ao próximo, paciência com o irmão, não comprar briga, não botar gasolina no fogo, fazer caridade. A caridade é a chave. Com ela, nós podemos pagar 10 encarnações de crime em uma única encarnação. Se eu me sacrificar para o bem do próximo, se eu passar uma vida de dedicação ao bem, àquele que me odeia, perdoando, ajudando o próximo, abnegadamente, sacrificando a mim mesmo pelo bem do outro, eu posso corrigir 10 encarnações de crime pela prática da caridade. Por isso que o Evangelho diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos ver aqui, Natália: o estudo é incrível, mas confesso que ao ver os humanos desse mundo, penso que os animais são seres melhores do que nós. Pois é, mas isso é uma conjectura pessoal, não é assim. Vamos ver, Natália. Obrigada por esclarecer essa questão dos animais. Pois bem, Sandra também está dizendo aqui isso mesmo, perfeito. Natália dizendo de novo, essa questão dos filhos, eu já pensei muito isso, mas fico pensando na questão da falta de emprego, na possível dificuldade para poder dar boa qualidade de vida, saúde de escola, por exemplo. É louvável a preocupação de todos nós de querermos ter responsabilidade com os nossos filhos, mas se eles nascerem e tiverem que passar por alguma dificuldade, desde que não tenha sido provocada por mim, que sou pai, por irresponsabilidade da minha parte, e eles venham a passar necessidade, é porque precisam. Logo, eu não tenho que estar fazendo essa conta. Essa conta é a conta mesquinha, é a conta pequena que eu faço. Não. A conta do Criador os filhos têm que vir. E eu vou fazer tudo para que eles não passem necessidade, que eles tenham o básico, que eles tenham uma vida digna. Mas se mesmo assim eles tiverem que sofrer, que passar por alguma necessidade, é porque eles precisam passar como espíritos. Vamos olhar para os nossos filhos como espíritos, que vão ter que também se submeter à lei do progresso, à lei de causa e efeito, como todos, para que também continuem o seu progresso. Vamos ver mais aqui. Já estamos pertinho aqui do nosso final, só tem 5 minutos. Natália, hoje quem mais tirou dúvidas fui eu. Tá rindo aí, Natália, tirou tanta dúvida, tema muito bom. Carlos Antônio: os animais não são melhores nem piores, são obra da criação. Exato, claro, Carlos. Os animais são neutros. Eles um dia serão melhores ou piores quando ganharem o livre-arbítrio e puderem assumir a responsabilidade dos erros que vão começar a cometer, porque terão o livre-arbítrio. Mônica está dizendo o seguinte: Natália, como sugestão de leitura, busque Os Animais Têm Alma, a espiritualidade dos animais, de Irvênia Prada. Muito bem, uma sugestão de leitura para esse tema dos animais. A Natália está citando o Carlos Antônio aqui, são obras maravilhosas. Mônica Veras, entre tantos títulos sobre os animais, de autores espíritas. Natália está agradecendo aqui, né? É incrível o aprendizado.
não é? E aí nós estamos chegando ao final do nosso Evangelho hoje e vamos nos preparar para fazer a nossa prece, nos preparar para receber o passe, nos preparar para no final tomar a nossa água purificada e agradecer a Deus por mais esse momento de aprendizado. Vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita bondade, estamos começando a compreender aos poucos esse oceano de bondade, de misericórdia, de perfeição, de justiça, de amor, que são as suas leis, que traduzem o seu próprio amor, a sua própria justiça, o ser que o Senhor é. Obrigado, Pai amantíssimo, por essas lições, porque elas nos ajudam a sair da acanhada posição que nos encontramos, de abrir os horizontes de compreensão da vida, procurando enxergar cada vez mais longe, saindo da pequenez das nossas conclusões, abandonando os preciosismos, o individualismo, o egoísmo, a fim de que possamos, como espíritos, assumir o protagonismo da nossa vida, dignificando os nossos sofrimentos, honrando com dignidade os nossos compromissos desta e de outras encarnações. Ilumina os nossos lares, os nossos corações, as nossas mentes. Abençoa aqueles que convivem conosco, aqueles que porventura convivem conosco e trazem consigo o conflito, a dor, a teimosia, a amargura. Se eles não podem se modificar porque ainda não compreendem as suas leis, Pai, mas que nós, por nossa vez, possamos assumir as responsabilidades e levar conosco essas criaturas que estão em nosso caminho, porque a razão é justa. Se eles estão em nossos caminhos é porque há uma razão, uma causa que o Senhor conhece mais do que nós. Por isso pedimos o seu amparo, que os espíritos de luz, os anjos da guarda nos encorajem, nos fortaleçam, nos deem discernimento, sabedoria, para que possamos orientá-los, educá-los, e quando eles não possam melhorar tanto quanto gostaríamos, que tenhamos a paciência e o respeito por eles e pelas suas leis. Abençoa os enfermos, os infelizes, os angustiados, os desencarnados, nossos entes queridos, aqueles a quem devemos e nos procuram, encarnados ou desencarnados, e que nós procuremos pagar as nossas dívidas, sobretudo com o amor, com a caridade, com a paciência, porque é a oportunidade por excelência que o Senhor nos concede. Obrigado, Jesus amigo, pelos espíritos que a essa hora estão aplicando os passes em todos nós. Que recebamos essas bênçãos da forma que necessitamos, seja pela nossa saúde física ou para a nossa saúde espiritual. Muito obrigado, Jesus amigo, por mais essa oportunidade e dar-nos a sua proteção, o seu amparo, hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela presença, pelas perguntas, pela interação. Muito bom essa troca de informação, essas perguntas. Uma boa noite a todos, um abraço. E se Deus quiser, na quinta-feira, às 19h30, a gente volta a se encontrar para continuar o nosso trabalho de educação de todos nós. Um abraço a todos. Até quinta.